alegria contagiou as outras pessoas, de modo que, aos poucos, sem eles precisarem falar nada, as pessoas vinham comprar os limões. Eles já se venderam pelo sorriso, pela energia. Olá, eu sou a Crislane Camila e esse é mais um Por que a Pergunta Podcast. Nesse episódio eu quero compartilhar com você as respostas para as perguntas que eu nem precisei fazer para o Geraldo Rufino. Eu participei de uma palestra que ele apresentou que se chamava O Poder da Positividade. E aqui vão 8 perguntas que ele trouxe na palestra e as suas respostas. A primeira delas é: quem é a referência para o Geraldo na liderança? E ele diz que a referência é a mãe. Se você quer ser líder, observe e siga os passos de uma mãe. A segunda pergunta é: quem foi o maior líder que já existiu? E para ele, assim como muitas outras pessoas pelo mundo, a referência é Jesus Cristo, que teve vários seguidores e liderou pelo exemplo. A terceira pergunta é: o que você vai fazer com o seu diamante de 24 quilates? Não, de 24 horas. Todos os dias nós acordamos e temos o nosso diamante de 24 horas. O diamante, para ser valioso, ele precisa ser lapidado. Como você vai lapidar o seu diamante hoje? Segunda pergunta é para as pessoas sonhadoras, que pretendem mudar o universo. Como você pretende mudar o universo? De pessoa em pessoa. Para mudar o universo, escolha todos os dias mudar a vida de pelo menos uma pessoa. Com qual energia você sai de casa pela manhã? Você sai de casa alegre, sai de casa empolgado, ou já sai de casa pensando que as coisas não vão acontecer, que não vão dar certo? É a sua energia que você sai de casa pela manhã que vai definir todo o seu dia e, ao longo do tempo, o curso da sua vida. O que é gestão para o Geraldo Rufino? Gestão é o simples bem feito com sobra. Ele até trouxe uma analogia comparando com o dízimo, onde é feita uma gestão das finanças, mas sempre tem aquela sobra para o dízimo no final do mês. Gestão é isso, fazer o simples bem feito, mas com sobra. E o que é relacionamento, então? As pessoas, elas são boas. Na visão do Geraldo, a gente que tem um olhar para elas um pouco mais enviesado, mas elas são boas. Elas só são diferentes e a gente tem que aprender a conviver com a diferença, aprender a respeitar a diferença e não brigar com as outras pessoas. Nós precisamos procurar entendê-las. Nós somos pessoas emocionais, não devemos nos deixar levar apenas por essa emoção. O que é vendas? Todo mundo é vendedor aqui, seja pela aparência, pelo comportamento, pelo cheiro, pelo sorriso. Primeiro a gente se vende, o restante se vende depois. Se você se vender, as coisas vão se vender sozinhas. Aqui ele trouxe um exemplo de vendas. Ele fala muito da infância dele, que foi um pouco pobre. Eles passaram por muitas dificuldades em família e teve um dia que eles queriam ir atrás de frutas, mas a única fruta que eles ganharam foi o limão. Já nos limões que já estavam caindo do pé. E eles aprenderam com a mãe deles para não jogar fora, para não desperdiçar um presente. Então pegaram esses limões e levaram para casa. E pensaram o que eles poderiam fazer com tanto limão naquela situação. No dia seguinte, uns 2 dias depois, acredito eu, eles levaram para a feira, ele e o irmão dele. Não sabiam botar preço nas coisas, mal sabiam escrever ali. E eles pegaram sacos de limões e ficaram sorrindo no meio da feira. E algumas pessoas olhavam e riam e achavam engraçado. E eles riam de volta mais ainda, porque não entendiam por que as pessoas estavam rindo deles. E essa alegria contagiou as outras pessoas, de modo que, aos poucos, sem eles precisarem falar nada,
as pessoas vinham comprar os limões. Eles já se venderam pelo sorriso, pela energia. Agora uma lição, algumas, na verdade, que ele trouxe pra gente lá na palestra. Esquecer as palavras negativas. Olhar para as positivas. Não é um não, eu já tenho, para fazer alguma coisa. E sim, o sim, eu já tenho. O sim, eu já tenho. Olhar pelo positivo. O novo normal é ser um ser humano melhor. É se desenvolver para ser melhor, é buscar isso constantemente. O dinheiro vem por consequência. Então você, que está assistindo hoje, busque ser um ser humano melhor. E essas foram as lições. Agora eu deixo com vocês um pedaço da palestra que eu gravei e com um outro exemplo de atitude positiva, de humildade, de gratidão, de perseverança, que ele trouxe pra gente um case que mais pra frente, uns 2 anos depois, viria a mudar o curso da vida dele e da empresa que ele construiu. Quais são os nossos valores? Está uma situação muito boa. Pátio cheio de caminhão, um movimento gigante, eu comprando coisas sem necessidade, porque tinha muito dinheiro. Meus filhos sem noção, nessas baladas cheias de champanhe. E estou trabalhando animado, eu sempre fui muito animado, paixão pelo que eu faço, então eu não canso. Mas eu olhei no meu portão, a nossa empresa fica na Marginal Pinheiros, para Marginal Tietê, no sentido Castelo, no sentido Alphaville. Do outro lado da Marginal tem um viaduto e tem uma casa embaixo, uma casa arrumadinha, de um andarilho. Um cara que morava na rua. E esse cara ficava na minha calçada. Eu vi o cara na calçada, quem é esse cara? É o nosso vizinho, que vizinho? É o que mora ali do outro lado da pista, debaixo da ponte. O que ele está fazendo na calçada? Ele vem buscar água aqui. Eu falei, por que ele não entra? Ele não entra porque a nossa empresa, nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Nós montamos um caminhão na Vieja a cada 3 horas, caminhões do agro, a cada 3 horas. Mas nosso chão é box azul. Nós temos disciplina, carinho de mãe, disciplina militar. Nós temos um time impecável, tatuado. E se tiver um papel no chão, graxa no chão, eu não chamo faxineiro, não, eu tiro. Por consequência, as minhas engenheiras, a maioria dos meus mais da metade do time são mulheres. Os chefes são todas mulheres. E elas, as engenheiras, limpam o chão. Exemplo. Mas eu também limpo. Então, a nossa empresa é impecável. Ele fala, não quero entrar na sua empresa, porque sua empresa é um brinco de empresa, que eu estou muito mal arrumado. Eu falei, mas cara, a torneira fica 50 metros, você entra ali, pode pegar sua água, está liberado. Ele falou, eu sei quem eu sou, mas se você sabe quem eu sou, está liberado, você vai lá e pegar água. Olha, você não leva mal, eu não vou entrar na empresa do senhor. Se eu não puder ficar na sua calçada, eu vou embora. Ele tá bom, você sabe, um sol, quase 40 graus. Eu entrei, continuei acompanhando a operação de descarregar caminhão, mas aquilo me incomodou. Eu fui no topo da minha arrogância, não dei nem bom dia para o cara. Aquilo me fez mal, mas em tempo caiu a ficha. Por isso que eu falei, nós temos todos os sentimentos: arrogância, prepotência, intolerância, mas nós temos humildade, nós temos solidariedade, nós temos a vaidade, mas também tem a gratidão. Eu fui lá embaixo, voltei para o meu lugar, baixei a bola e voltei no bordão para corrigir a minha ignorância ou a minha falta de gentileza ou a minha arrogância, alguma coisa negativa. Voltei lá e aproveitei e falei, vamos ver se eu aproveito e consigo bater minha meta, que é melhorar a vida de um ser humano. Ele estava lá fora, eu quis agradar ele, pelo menos eu faço com o ser humano sorrir e bato a minha meta do dia. Voltei, comecei a conversar com ele, o cara, desculpa, bom dia, vamos começar de novo, bom dia. Ele, o senhor, bom dia. Ele falou comigo um pouquinho de educação, um gentleman. E nossa, eu me senti pequenininho com a minha ignorância. Peguei o galão dele e falei, eu vou buscar para você. E fui buscar para ele. Levei a água, não senhor, não, eu vou buscar para você, não. Enchi o galão dele, levei a água para ele. Ele foi embora. Eu entrei e falei para os meus meninos, ninguém mais leva água para esse cara.
Esse cara vai fazer parte da minha meta diária. Eu levo. Dia sim, dia não, ele aparecia no portão. Sentava lá fora e ficava esperando. Eu, sobrava um tempinho, ia lá pegar um galão e encher o balão d'água para ele. Mas eu não só pegava água, eu queria saber dele. Eu olhava no olho dele, eu falava com ele. Eu quis saber o que ele, cara tão gentil, tão preparado, estava fazendo na rua. Ele disse para mim que tem uma desilusão amorosa. Aí eu resolvi para mim ser meta. Eu vou fazer esse cara voltar para casa. Eu comecei a contar para ele a história da minha mãe. Explicando para ele que mãe não morre. Que a minha mãe é imortal e inesquecível. Mas essa imortalidade foi construída em vida. No relacionamento que eu tinha com a mãe. Por isso que eu estava falando para vocês. Você tem um smartphone? Com o tempo, rasga a agenda e faz outro. Passa um oi para a mãe. Não precisa dizer que ama nem que está com saudade, só fala oi. Ela vai entender. Esse ser humano de uma grandeza, ele passa energia para você do outro lado do planeta, só de você passar um oi para ele no smartphone. Então para de achar que você não tem tempo, que você não tem agenda, que você é tão importante assim. Passa um oi para a mãe. Pode passar outra pessoa que você ama, mas ninguém ama você mais que a mãe. Nem você. Eu expliquei isso para ele, por isso a minha mãe se tornou importante, inesquecível, e era a minha fonte de motivação. Levanto de manhã, olhando da mãe. Aí, falando para ele e tal, e ele começou a se emocionar. E ele, dia sim, dia não, ia buscar água, ia levar água, falava com ele. Um belo dia eu vi em Cristinho, falei, você quer um abraço? De pai, já que você não tem a mãe, já que a mãe não está aqui. Ele abriu um sorriso, encheu o olho d'água e falou assim, Senhor, o Senhor tem uma energia de Deus, divina. Um dia eu fui buscar o seu abraço, mas hoje não, eu não estou legal ainda, eu não estou bem arrumado, estou muito sujo. Bom, foi embora. Esse aqui é o café. Não, no dia que eu vinha buscar o abraço, eu pago o café. Depois, esse papo durou 6 meses. Vai, volta. Falei com ele, sei lá, 100 vezes. E esse cara apareceu no dia do portão, arrumadinho, de blazer, com a malinha dele, dizendo, e parou no portão e ficou esperando. A hora que eu fui no portão, eu falei, cadê o galão? Eu não, hoje eu não vim pegar água, eu só vim te pagar aquele café. E sério? Vamos lá. Ele entrou na empresa, eu fiquei todo orgulhoso, eu comecei a entrar na empresa. Falei, puxa vida, que bom, estou muito feliz de você. Vim pagar o café. Fui para a lanchonete, a menina achou bem estranho, mas eu deixei ele para ir dele, ele pagou o café. Ele pagou o café. E eu falei para ele assim, mas você quer um trabalho? Ele falou, não, eu tenho trabalho. Tem? Ele me mostrou um telegrama que ele trouxe do vizinho, que ele tinha uma caixa postal. E aí eu fiquei sabendo que o cara era CEO de uma multinacional e falava 4 idiomas diferentes, além do português. Eu mal falo português. Não subestime. Engenheiro especializado em minas de minério, em explosão. Especializado em explosivo. Um jeito, meu cara. Eu olhei para ele, ele deu uma risadinha e falei, caramba. Eu pensei, mas aí? Depois eu vou contar para a mulher da minha vida que o senhor me convenceu. Porque essa que o senhor é imortal e inesquecível, a minha mãe. Eu me emocionei. Eu falei, o que falta? Ele falou, faltou um abraço. Eu dei um abraço nele, ele chorou. Eu enchi o olho d'água também. E eu sempre chamei esse cara de meu camarada, porque eu não sabia o nome dele, para mim não é importante. Eu vi o nome dele no telegrama, mas eu nem lembrava também. Vi que ele era engenheiro fulano de tal, doutor fulano de tal, engenheiro, blá. CEO, ele estava de licença na empresa, ele tinha 1 ano de licença. Mas acho que nesse meio tempo ele viajava. A Europa ele foi embora não, por algum motivo, por um motivo da tal desilusão. Olha como nós somos emocionalmente fracos. Bom, mas tem jeito de voltar. Esse cara voltou, foi para casa e me disse o seguinte, o senhor falou para mim que a sua mãe é imortal, inesquecível. Eu falei, exatamente, está aqui e está aqui, a vida inteira. Ele falou, o senhor salvou minha vida, eu vou contar para minha mãe que o senhor para mim se tornou um ser humano imortal, inesquecível. Me deu outro abraço, camarada para camarada, abraçou, foi embora, eu fui trabalhar. E continuei fazendo a minha escrituria, porque comprando coisas. Esse pedaço do vídeo que vocês veem que eu quebrei, fiquei devendo 16 milhões de dólares, foi 2 anos depois que eu conheci esse cara.
dinheiro no colchão, tudo que você puder imaginar de coisas materiais, eu já tinha. Casa na praia, com mais de 1.000 metros, tudo eu tinha. Mas eu tinha perdido o chão, a referência. Meus filhos espanjavam. Eu quebrei, não dei dinheiro para a luz. Fiz um negócio internacional, errei na conta, errei na estratégia, quebrei para arrebentar. Mas eu ia trabalhar cedo. Eu desmontava 3 caminhões por dia, passei a desmontar 3 por mês. Mas eu ia trabalhar cedo. E comecei de novo, E surgiu uma oportunidade, porque naquele dia passou que o cara me deu uma informação. E por acaso eu estava lá, na hora que o cara passou, eu chegava muito cedo. E o cara passou e falou assim: olha, vocês mexem com caminhão? Eu tenho uma empresa fazendo assim, assado. Eu puxa, sério? Peguei o cartão. Mas esse preço? Foi bom, deve ficar acontecendo tudo danado, mas tudo bem, em sério. A hora que eu fui pegar a informação, era muito caminhão. Eu fui para Minas, pessoalmente, porque eu tinha tempo. A empresa estava meia boca. Quando eu cheguei lá, vi um mar de caminhão. Tipo essa sala, assim, como pessoa, um monte de caminhão. Eu falei, cara, nossa, mas eu vi o preço, eu achei barato, mas os caminhões estão todos funcionando. O pessoal foi trazer o motorista e levar. Eu falei, mas eu só posso comprar 3. Ele falou, não, infelizmente, a gente só vende a frota. Isso eu tenho que tirar a curto prazo. Eu fui embora. Mas olha que interessante, pensa positivo, o sim você já tem. Eu deixei a proposta, mesmo assim, ele dizendo que não era possível, e fui embora. Eu deixei escrito, ele caminhou e eu fui obrigado a caminhar. Ele caminhou para a diretora e eu fui embora. Passaram-se 2 meses, chegou um e-mail da empresa dizendo que nós tínhamos aprovado o contrato e eu podia buscar os caminhões. Puta, aí eu fui falando, feliz da vida, paguei os 3 caminhões e fui buscar. Levei 2 motoristas, eu não tinha dinheiro nem para levar os 3 de uma vez. Levei 2 motoristas, tem para deixar um, trazer 2 para buscar o outro. Quando eu cheguei lá com 2 motoristas, eu sou 2 motoristas. Não, eu levo 2, depois eu pego o outro. Falou, o outro? Eu paguei 3. Ele falou assim, não, senhor. O senhor precisa tirar de 10 em 10. Eu falei, mas meu contrato diz que eu posso pagar de 2 em 2. Então, o contrato do senhor está certo, você pode pagar de 2 em 2. Mas você pode levar tudo embora. Tudo que eu dei, não, toda a forma. De 10 em 10 para não atrapalhar a nossa logística e tal. Quero pegadinha? Eu falei, não, senhor, a gente é uma empresa séria, tem pegadinha. Eu falei, mas como ele liberou? O nosso diretor. O senhor quer falar com ele? O senhor precisa? O senhor pode estar liberado, a flota está pronta. Eu quero conhecer ele. Ele mandou chamar o diretor, desce o diretor, capacete branco, uma empresa super gigante, organizada. Veio na minha direção, falou, prazer, sou JR e tal, conversa comigo. O senhor sou Geraldo, né? Eu falei, sim. Ele falou, senhor, eu sou o doutor fulano de tal, engenheiro. Qual é o problema? Eu falei assim, não, mas eu queria só saber o negócio dos caminhões. Não, os caminhões não tem jeito, não tem o que saber. O senhor pôs no e-mail, o senhor paga de 2 em 2. Eu, não, o senhor mandou liberar tudo. O senhor pode levar tudo. Eu achei, está fora do nosso padrão, mas a decisão é dele e está liberado. Eu falei, mas e senhor? Ele falou, fulano de tal, doutor fulano de tal. O senhor não conhece ele? Eu falei, eu não. Ele falou, ele imaginou isso, o senhor não ia lembrar dele. Mas ele falou que é para lembrar o senhor, que ele é o seu camarada, e o senhor é imortal, inesquecível. Viu só quantas coisas que a gente pode aprender? Através de uma palestra, através do exemplo de outras pessoas. Quantas pequenas atitudes que a gente pode levar para casa e refletir, se a gente não consegue colocar no nosso dia a dia, pôr em prática. E com isso, eu agradeço a participação de você, que nos assistiu até aqui, e até o próximo Por que a Pergunta?